Fazemos o anel mágico para iniciar. Fazemos 3 correntes. 3 correntes é a altura do ponto alto, corresponde ao nosso primeiro ponto alto da carreira. Laçamos o fio, introduzimos dentro do anel, fazemos o segundo ponto alto. Dentro do anel novamente, terceiro ponto alto. Vamos copiar desse jeito aqui, fazendo 12 pontos altos dentro desse anel no total e já contando com as 3 primeiras correntes que fizemos para iniciar como primeiro ponto. 1, 2, 3, 4. Faremos mais 8 pontos, um total de 12 pontos altos dentro do anel. Com 12 pontos altos dentro do anel, vamos puxar este fio do início do novelo e fechar o nosso anel mágico. Este fio deve ser arrematado depois, como aprendemos na nossa aula anterior. Vamos fechar aqui a primeira carreira com ponto baixíssimo. Nós temos 1, 2, 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto. Contamos de baixo para cima, 1, 2, 3. Introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Aqui nós temos a nossa primeira carreira no crochê circular. Iniciamos com 3 correntes e a próxima carreira vamos aprender um outro jeito. Vou explicar aqui por quê. Aqui nós iniciamos com 3 correntes. Cada corrente é um ponto. 3 pontos é a altura do ponto alto. Quando nós fazemos aqui em cima dele o ponto baixíssimo também é um ponto. Então, nós ficamos com uma altura de 4 pontos. Não é errado, mas pode ser melhorado. Então, nós vamos iniciar aqui a próxima carreira diminuindo um ponto, para que quando a gente fecha com um ponto baixíssimo, ele verdadeiramente fique com 3 pontos. Então, em vez de fazermos 3 correntes, fazemos apenas 2. É um crochê assim melhorado. Quando a gente terminar a carreira, que a gente fizer o ponto baixíssimo aqui em cima da segunda corrente, o ponto baixíssimo será contado como um ponto. 1, 2, 3. Verdadeiramente fica na altura de 3 pontos, de 3 correntes. Então, para praticar, você pode fazer com 3 ou já pode praticar com esse jeito melhorado. 2 correntes e o ponto baixíssimo sobre elas. Trabalhando no crochê circular, precisamos aumentar os pontos. Então, nós laçamos o fio, introduzimos aqui, no mesmo lugar que fizemos as 2 correntes, e fazemos mais um ponto. Então, temos um ponto e um aumento. 2 pontos dentro do mesmo ponto da carreira de baixo. Laçamos o fio, introduzimos no pontinho da frente, fazemos um ponto alto, meu fio aqui desfiou, eu recomendo quando o fio desfia, desmanche e faça novamente. Então, fizemos aqui o primeiro ponto alto dentro do pontinho da frente, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar e fazemos mais um ponto baixo.
Então, neste ponto também temos ponto alto. Nesse ponto também temos um ponto alto e um ponto alto de aumento. Laçamos o fio, vamos aqui para o ponto da frente, fazemos o ponto alto normal e vamos fazer o ponto alto de aumento, introduzindo, olha, no mesmo lugar. Observe que nós estamos fazendo 2 pontos altos dentro de cada ponto alto da carreira anterior, que pode ser chamada também de carreira de base. Então, vamos copiar isso, 2 pontos dentro de cada ponto, até chegarmos aqui no último ponto da carreira e voltamos juntas novamente. Completamos a carreira e vamos finalizar fechando com um ponto baixíssimo. Observe, na carreira anterior, nós tínhamos 12 pontos. Nesta carreira, fizemos 2 pontos dentro de cada ponto, então nós dobramos para 24 pontos. Sem laçar o fio, veja, fizemos 2 correntes para iniciar. 1, 2, de baixo para cima, 1, 2, introduzimos na segunda correntinha, laçamos e passamos pela laçada da agulha. Observe que ficou um tamanho de altura, olha, melhor do que o da carreira anterior que nós fizemos com 3 correntes. Eu acho 2 correntes com o ponto baixíssimo feito sobre elas, dá uma altura assim bem bacana para o crochê circular. E vamos continuar aumentando. Crochê circular sempre aumentando as carreiras para aumentar o trabalho. Aqui existe uma outra altura que você pode aprender para o ponto alto também. Nós fazemos uma corrente, introduzimos no mesmo ponto e fazemos um ponto baixo e 2 correntes. Um ponto baixo e 2 correntes também é a altura do ponto alto. Então, você pode trabalhar desse jeito também, com a opção de 3 pontos ou desmanchando aqui uma corrente, que é o jeito melhorado, e fazendo um ponto baixo com uma corrente e depois, quando nós terminarmos a carreira e fizermos o ponto baixíssimo dentro desta corrente, ele vai ficar com a altura de 3 pontos, 3 correntes, a altura correta do ponto alto. E aqui seguimos com os aumentos. Aqui fizemos 2 pontos dentro de cada ponto. Agora vamos fazer um ponto normal no primeiro ponto. Laçamos o fio e no ponto da frente fazemos um ponto e um aumento. 2 pontos dentro do mesmo ponto. No ponto da frente, faremos um ponto apenas, um ponto normal. No ponto da frente, faremos um ponto normal, mais um aumento, mais um ponto dentro do mesmo ponto. No ponto da frente, um pontinho apenas. No ponto da frente, 2 pontos, que corresponde ao ponto normal, mais um ponto de aumento. Vamos copiar desse jeito aqui, exatamente igual, dando toda a volta até chegarmos aqui no último ponto da carreira. E voltamos juntas novamente.
Finalizamos a carreira com um total de 36 pontos altos e vamos fechar com ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Lembra que nós iniciamos com um ponto baixo e uma corrente? Vamos introduzir de baixo para cima nesta primeira e única correntinha. Laçar o fio, passar pela correntinha e passar pela laçada da agulha. Carreira fechada. Observe, aqui recapitulando o que nós fizemos para iniciar a carreira. Aqui nós iniciamos com 3 correntes e aqui com 2 correntes. Veja que aqui com 3 correntes ele forma um papinho e com 2 correntes ele fica bem certinho. Aqui você também pode iniciar com um ponto baixo e 2 correntes, que é a altura do ponto alto, mas fazendo um ponto baixo e uma corrente com o ponto baixíssimo em cima, ele vai ficar melhorado, ao passo que com um ponto baixo e 2 correntes, ele irá criar este papinho. Então, um ponto baixo e uma corrente com um ponto baixíssimo em cima, também é uma altura para o ponto alto no crochê circular, certo? E vamos iniciar a próxima carreira de aumentos. Aqui, antes de iniciar a próxima carreira, vou ensinar mais uma maneira de fazer a altura do ponto alto. Fazemos uma corrente, introduzimos no mesmo ponto, fazemos um ponto baixo e uma corrente. Viramos, veja, sem laçar o fio, nós temos este fio aqui, debaixo do fio do novelo, observe, debaixo do fio do novelo, que é o fio da correntinha. Introduzimos nele, laçamos e puxamos, e aqui fazemos um ponto baixo. Então, aqui nós temos a altura do ponto alto também. É um ponto alto mais gordinho, que pode substituir as correntes magrinhas aqui do início. Então, vamos fazer esta carreira desse jeito. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente e fazemos um ponto alto apenas. Temos um ponto alto aqui, que é um falso ponto alto, construído de 2 pontos baixos, que dá a altura para o crochê circular. No ponto da frente, um ponto alto, e no ponto da frente faremos o ponto alto normal mais o ponto alto de aumento dentro do mesmo ponto. Então, 2 pontos dentro do mesmo ponto, o ponto alto normal e o ponto alto de aumento. No ponto da frente, fazemos um ponto alto apenas. No ponto da frente, um ponto alto apenas. No ponto da frente, 2 pontos altos no mesmo ponto. Observe que na carreira de baixo, a gente fazia um ponto alto e um ponto com aumento. Um ponto alto e um ponto com aumento. Nesta carreira, nós vamos fazer um ponto alto 2 vezes, 2 pontos altos e um ponto alto com aumento. Novamente, um ponto alto 2 vezes e um ponto alto com aumento. Observe desta maneira, veja, um ponto alto apenas, observe a carreira de baixo. Um ponto alto apenas,
no meio dos pontos de aumentos. E desta carreira, observe 2 pontos altos no meio dos pontos de aumentos. Então, nós vamos copiar isso aqui exatamente igual, dando toda a volta até chegarmos aqui no último ponto da carreira e voltamos juntas para finalizar a carreira. Completamos a carreira com um total de 48 pontos altos e vamos fechar esta carreira com um ponto baixíssimo, sem laçar o fio, onde nós fizemos os 2 pontos baixos para iniciar a carreira, de baixo para cima, 1, 2. Vamos introduzir no segundo ponto baixo, laçar e puxar, passar pelo ponto baixo e pela laçada da agulha. Observe que ficou uma altura aqui bem legal, 2 pontos baixos com um ponto baixíssimo sobre ele, deu a altura de 3 pontos e ficou bem bacana aqui para o crochê circular. Você observa, olha, aqui onde eu fiz com 3 correntes, fazendo o ponto baixíssimo, ficamos com 4. Então, é uma correntinha apenas a mais. Mas, você olhando como um todo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carreiras. Se nós tivéssemos feito esse modelo, 3 correntes em todas as carreiras, aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4 correntes a mais, 4 pontos a mais, entende? Isso é o suficiente para deixar o crochê assim menos bonito, vamos dizer assim. Observe aqui, só nessa carreirinha que eu fiz um ponto a mais, né? Altura de 4 pontos. Veja o que ele faz, olha. Ele faz isso. Tá vendo, ó? Ele cria esse papinho, que é tão indesejável quando você for fazer a sua peça de crochê. Então, para o crochê circular, eu recomendo 2 correntes apenas, ou um ponto baixo e 2 correntes, ou 2 pontos baixos. Aqui, eu vou ensinar a você já uma técnica para eliminar essa divisão. Você observa que cada vez que fechamos a carreira, ficamos com um corte aqui. Isso numa peça grande deixa o crochê menos bonito. Para melhorar isso aqui, para fugir disso, o segredo já está aqui no ponto baixíssimo. Então, na hora da gente fechar a carreira, nós temos aqui os 2 pontos baixos, lembra-se. Em vez de pegar aqui, olha, os 2 fios do ponto, nós pegamos apenas o fiozinho de trás. Veja que o outro está aqui na frente. Laçamos, passamos pelo fiozinho e pela laçada da agulha. O outro fiozinho, olha, está aqui. Veja que nós pegamos só no de trás. Feito isso, isso aqui é feito para eliminar esse corte. Olha, que costuma deixar o nosso crochê circular bem feio. Então, fechando aqui um ponto baixíssimo apenas no fio de trás, nós vamos fazer esse mesmo ponto que acabamos de aprender. Alargamos aqui a laçada, que dê a altura de um ponto alto, seguramos com o dedo médio e vamos torcer esta laçada. Feito isso, veja que nós temos aqui o fiozinho de trás e o fiozinho da frente, olha. Com a agulha assim, introduzimos
aqui na frente e levamos para trás. Observe que nós pegamos os 2 pontos agora. Laçamos o fio, passamos por esta laçada, a laçada se soltou, não faz mal, ela já está torcida. Laçamos novamente e não vamos passar por dentro dessa laçada da agulha. Passamos aqui na primeira laçada e vamos passar, em vez de passar por dentro, vamos passar por trás da laçada, olha, torcendo novamente. Aí sim, laçamos o fio, passamos por dentro das 2 laçadas e temos aqui o falso ponto alto. E feito dessa maneira, vamos eliminar esse corte que aparece quando fazemos o ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais uma vez para você visualizar melhor. Chegando no final da carreira, introduzimos na correntinha ou no ponto baixo à frente, pegando, ou no ponto alto, né, da frente, pegando apenas com introduzindo a agulha apenas no fio de trás. Laçamos e puxamos, passamos por esse fiozinho e pela laçada da agulha. Temos a carreira fechada com ponto baixíssimo no fiozinho de trás. Vamos alargar esta laçada na altura de um ponto alto, segurar com o dedo médio, girar, torcendo esta laçada. Agora vamos introduzir aqui, onde nós introduzimos para fazer o ponto baixíssimo, mas pegando o fio da frente também. Você introduz dessa maneira aqui, olha, pode levar para trás desse jeito mesmo. Aqui você gira a agulha, laça esse fio e passa pelos 2 fios desse ponto. Laça o fio novamente, passa por essa laçada e não passa pela laçada da agulha. Aqui você vai passar por detrás, olha, da laçada. E aí, com 2 laçadas na agulha, laça o fio e passa por dentro das 2 laçadas. Como eu já falei antes, esse é um falso ponto baixo, um falso ponto alto, e feito dessa maneira, fazendo o ponto baixíssimo de cada carreira no fiozinho de trás e depois introduzindo, pegando os 2 fiozinhos do ponto baixíssimo, você vai criar um crochê circular muito bonito, sem esses cortes de fechamento de carreira. Então, vamos continuar aqui, nós já temos o primeiro ponto, vamos continuar aprendendo os aumentos. Vamos introduzir no ponto da frente e fazer um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto novamente. No ponto da frente, vamos fazer um ponto alto normal, mais o ponto alto de aumento dentro do mesmo ponto. No ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto, e no ponto da frente, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Observe que estamos fazendo o ponto alto 3 vezes e depois o ponto alto com aumento. Observe na carreira de baixo, entre os aumentos, nós tínhamos 2 pontos. Nesta carreira, entre os aumentos, nós teremos 3 pontos. Vamos copiar desse jeito aqui, exatamente igual, dando toda a volta, até chegarmos aqui no último ponto da carreira. E voltamos juntas novamente. Completamos a carreira com um total de 60 pontos altos e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Temos aqui na frente
o falso ponto alto. Se você for trabalhar todas as carreiras em falso ponto alto, então veja, o falso ponto alto está aqui. Você deve fechar pegando apenas o fiozinho de trás e fazer novamente o falso ponto alto, introduzindo aqui, pegando os dois fios, como nós aprendemos na carreira anterior. Mas aqui eu vou fechar normalmente, pegando os dois fios, fazendo ponto baixíssimo para a nossa última dica para início de carreira do crochê circular. Aqui, uma dica que eu uso muito, vou mostrar aqui para você. Eu fiz aqui, olha, para a hora da pressa e até mesmo para você praticar o crochê circular, eu creio que essa é a melhor dica, de fazer 2 correntes e não contar como ponto. Então, eu vou já ensinar aqui para você. Veja, eu gosto muito de praticar essa maneira aqui, para evitar esse buraquinho, olha, que vai se apresentar na sua peça. Quanto maior o crochê, maior o tamanho da sua peça, ele ficará mais visível ainda, esse buraquinho aqui. Então, para não aparecer esse buraco, nós fazemos 2 correntes, veja, mas nós não contamos como ponto, tá? A corrente é só para tampar o buraquinho. Nós laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar e fazemos um ponto alto. Então, isso aqui não será contado, tá? Introduzimos no ponto da frente e fazemos outro ponto alto. No ponto da frente, outro ponto alto. No ponto da frente, outro ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto e um aumento. Um ponto alto no mesmo lugar. Vou repetir aqui. Um ponto alto no ponto da frente, segundo ponto alto, terceiro ponto alto e quarto ponto alto. No ponto da frente, o ponto alto normal, mais o ponto de aumento dentro do mesmo ponto. 2 pontos altos feitos no mesmo ponto. Na carreira anterior, observe, entre os aumentos fizemos 3 pontos. Nesta carreira, entre os aumentos, faremos 4 pontos. Você observa que nós estamos aumentando 1 ponto a mais em cada carreira e desse jeito criando uma base circular. Vamos copiar isso exatamente igual e voltamos juntas novamente. Terminamos a carreira com 70 pontos altos e vamos fechar com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, veja, essas 2 correntinhas que fizemos no início não foram contadas como ponto, elas estão aqui apenas para tampar este buraquinho, então nós ignoramos, pulamos as correntes e introduzimos aqui no primeiro ponto alto feito, laçamos e puxamos, passamos pelo ponto alto e pela laçada da agulha. Observe que o ponto, de um ponto para o outro, olha, não ficou buraco nenhum, ficou juntinho. Então, eu aconselho você que está iniciando, fazer dessa maneira. É um trabalho fácil, descomplicado e bonito. 2 correntes, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar das correntinhas, no ponto baixíssimo, e fazemos o nosso primeiro ponto alto.
não contamos ela como ponto, ela só está aí como um reforço para tampar o buraquinho. E quando a gente chegar no final da carreira, como elas não foram contadas, elas estão aqui apenas como reforço, nós ignoramos, pulamos elas, vamos para o primeiro ponto alto, que foi contado como o primeiro ponto alto da carreira, laçamos, passamos pelo ponto alto e pela laçada da agulha. Observe, olha, que aqui nós temos o último ponto alto e aqui nós temos o primeiro ponto alto. E as correntinhas no meio, que não vai atrapalhar em nada a contagem dos pontos. Veja, ficou bem fechadinho, vai eliminar esse buraco aqui no nosso crochê circular. Eu recomendo esse método porque é um método fácil, descomplicado e bonito, tá? Depois você pode voltar o vídeo e ir aprendendo todas essas outras dicas que nós aprendemos aqui para iniciar e fechar carreiras no crochê circular. O crochê circular é uma base fundamental para flores, fundo de bolsa, fundo de cesto, tapete, centro de mesa, caminhos e até mesmo roupas. Então é assim fundamental, é bonito e é fácil, é descomplicado. Ele só exige um pouquinho de paciência. Agora, aqui a última dica. Quando nós estamos aumentando, observe que aqui aumentamos 2 pontos em cada ponto. E aqui nós iniciamos aquele processo. 1 ponto e um aumento. 2 pontos e um aumento. 3 pontos e um aumento. 4 pontos e um aumento. Nós vamos seguir desse jeito indefinidamente, até chegarmos no tamanho desejado da nossa peça. Só que acontece, eu fiz um pedacinho aqui, à parte, olha, quando nós esquecemos de aumentar, ou quando o aumento aqui é pouco, a carreira está pedindo mais aumentos, ele vai fazer isso, olha, aqui está a parte certinha que eu fiz com aumento, aqui, olha, sem aumento, ou com pouco aumento. O que acontece, olha, ele vai naturalmente virar para dentro, ele vai fazer isso, ó. Quando ele fizer isso, é porque está faltando peça, está faltando ponto. A carreira está pedindo mais aumentos. O nome que se dá para isso, o nome popular, é emborcar. O meu crochê emborcou, tá? Então, aqui é um crochê emborcado. O meu crochê emborcou porque está faltando pontos. Quando ele emborca, ele pede mais pontinhos de aumentos. E o que acontece quando a gente coloca aumento demais? Aumento que não é necessário. Veja, aqui está o meu crochê circular certinho. E aqui, essa parte aqui está sobrando aumentos, tá? Tem pontos demais. Então, ele cria essas ondas, olha. Quando ele cria essas ondas, é porque tem ponto demais. Precisa diminuir a quantidade de pontos. Normalmente, a linguagem popular para isso aqui é embabadou. O meu crochê embabadou. O meu crochê está embabado, tá? É a linguagem popular. Quando está embabadado, quando embabadou, é porque tem pontos a mais. Você fazendo isso, olha, você vê, tá vendo? Você vê que tá sobrando. Você tem que passar
a sua mão assim e ver que ele está acompanhando a superfície, no caso aqui, da mesa. Ele não pode fazer isso, ele não pode sobrar, ele não pode embabadar. Agora, o que acontece? Só exige um pouquinho de paciência. Por exemplo, vou te dar aqui a dica final. Quando nós estamos fazendo aqui, tá? Essa carreira com 4. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 dentro, 4 pontos dentro dos pontos de aumentos. Aqui, nesse caso aqui, nós não vamos correr o risco dele emborcar, a não ser que você esqueça que está aumentando. Mas aí ele vai fazer isso e você vai ver que a sua carreira está errada. Mas não vamos correr esse risco aqui. Vamos correr mais o risco de embabadar. Então, veja, a próxima carreira é a carreira que nós vamos fazer 5 pontos dentro dos aumentos. Se, por exemplo, você fizer a sua carreira com 5 pontos e ele apresentar isso, ele se apresentar um pouquinho embabado, o que você deve fazer? Uma carreira de pontos altos, apenas pontos altos, sem aumento nenhum, tá? Um ponto alto dentro de cada ponto alto, dando toda a volta até terminar a carreira. Quando você fez uma carreira de pontos altos, provavelmente ele vai estar assim. Aí você vai continuar os aumentos. Aqui você estava com 4, a próxima será de 5. 5 pontos na próxima carreira. Agora, pode acontecer o seguinte, de você fazer os 5 pontos e ele embabar, ficar embabado. Aí você vai fazer uma carreira de pontos altos, apenas um ponto alto em cada ponto, e ele pode querer emborcar um pouquinho. Se você perceber que ele não está assim completamente lisinho, que ele deu uma viradinha apenas assim para dentro, é porque 5 pontos aqui e está muito, e um ponto alto apenas em cada um está pouco. Então, o que fazer? Vamos repetir esta carreira. Fazemos a mesma carreira. O método correto é fazer uma carreira de pontos altos primeiro e depois passar para o aumento na sequência aqui, de 5 pontos altos. Mas caso você passe uma carreira de pontos altos e você percebe que ele emborcou um pouquinho, então pontos altos apenas estão poucos para a carreira. Então você repete a mesma carreira. É simples. Repete uma carreira com 4 pontos e o aumento. E após finalizar, você vai para a carreira de 5. Finalizando, você vai para a carreira de 6. E toda vez com essa mesma observação. Na hora que você fizer uma carreira, que você ver que ele é embabada, passa uma carreira de pontos altos. Um ponto alto em cada ponto. E na próxima carreira você vai para a quantidade de pontos aqui da sequência do seu crochê. Se você passar uma carreira de pontos altos e achar que ele emborcou um pouquinho, não ficou completamente lisinho assim, você repete a mesma carreira que você acabou de fazer. E depois a carreira seguinte será a carreira com
o próximo número de pontos aqui, seguindo essa sequência. No caso aqui, seriam 5 pontos. E para você ter uma ideia melhor do que você vai fazer, eu já trouxe aqui, olha, um tamanho maior. Observe, aqui nós estamos com os 4 pontos que nós trabalhamos aqui nessa amostra. Aqui na carreira da frente, olha, temos 5 pontos para o aumento. Na carreira da frente, 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos, tá? É dessa maneira que você vai praticar o crochê circular em pontos altos. E depois, 11, 12, 13, até o tamanho desejado, tá? Não tem limite para essa quantidade de aumentos, não tem limite para o tamanho da sua peça em crochê. Basta apenas você seguir essa dica. Embabador, passa uma carreira com pontos altos apenas, sem aumento nenhum. E na próxima carreira, você segue a sequência aqui dos pontos. Se com uma carreira de pontos altos você achar que está um pouquinho apertado, desmancha a carreira de pontos altos e repete a carreira que você terminou de fazer, e na sequência você vai aqui para o aumento da carreira seguinte. Não tem segredo, é apenas uma questão de paciência para o crochê circular. Praticando, a gente consegue chegar assim, de um jeito bem rápido, de se tornar assim íntima do crochê circular. Você volta o vídeo várias vezes, aprende todas as dicas, isso é muito importante. Na prática, você vai fazendo assim, bastante carreiras para você se encontrar tanto com o embabado como o emborcado. Você já aprendeu que é bem simples, é só desmanchar a carreira e fazer uma carreira de pontos altos ou repetir a mesma carreira. Aí você pode pensar, ah, mas eu tenho que desmanchar a carreira inteira e isso não rende. Rende, não é preciso você fazer, por exemplo, uma carreira inteirinha para você perceber que ele embabadou ou que ele está emborcando. Apenas com 1/3 da carreira. Quando você vê aqui, olha, nós temos, olha, iniciando aqui, nós temos metade, né, da carreira. Apenas com 1/3 da carreira, você já vai observar se ele está retinho, se ele está embabadando ou até mesmo emborcando. Então, é só 1/3 da carreira, é o suficiente para você desmanchar e começar novamente. O crochê circular é desta maneira mesmo, ele é muito bonito, ele é fácil, ele é repetitivo, ele só exige assim um pouquinho mais de atenção da nossa parte. E aqui nós encerramos o crochê circular para pontos altos.